Boa noite a todos, gente. É uma alegria muito grande, tá, estar com vocês, podendo compartilhar destes momentos de estudo, de aprendizado, de reflexão a respeito dos ensinamentos do Evangelho. Isso traz conforto e esperança aos nossos corações. Gostaria de lembrar àqueles que não estão habituados a entrar na página da Cefif Espírita, aqui no Facebook, que os evangelhos acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E as palestras públicas, às segundas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas, às sextas-feiras às 19 horas e nos domingos pela manhã às 10 horas. Nós continuamos este período de afastamento e continuamos então realizando as lives à distância, utilizando os recursos da tecnologia. Gostaria de lembrá-los mais uma vez, né, de deixarem a vossa garrafinha de água, o copo com água, o jarro com água, para que a espiritualidade possa estar fluidificando durante a realização do nosso evangelho, durante a realização do passe à distância depois, para que nós, posteriormente, bebendo a água, possamos também recebermos a ação magnética da espiritualidade. Vamos então, como de costume, nos sintonizarmos com a espiritualidade antes de darmos início à realização do Evangelho desta noite. Peço então que fechem os seus olhos, que respirem calma, suave e profundamente, possam sorver o fluido cósmico universal do ambiente, inspirando e expirando, e abrindo os corações e a mente, nos sintonizando com os bondosos amigos espirituais que dos planos mais elevados dirigem este trabalho na Casa Espírita Irmã Francisca, a fim de que possamos, pelo pensamento a ela vinculada, nos elevarmos também aos planos mais elevados, estabelecermos a sintonia com Jesus, com Deus, este Pai de amor, de bondade e de misericórdia, a fim de podermos receber com alegria e com carinho os ensinamentos do Evangelho da noite de hoje, e que eles possam calar fundo em nossa consciência, a fim de se transformar em patrimônio que poderemos levar por toda a eternidade, a nos acompanhar nos momentos em que precisamos fazer as nossas escolhas. Senhor Jesus, nós vos pedimos que esteja conosco também nesta noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gente, nós estamos no capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, não? E a lição, mais especificamente, é a porta estreita, que vem sendo tratada durante toda esta semana. E aqui a lição começa com uma parábola extraída do Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então vejam a fala do
do apóstolo Mateus, não é isto? A respeito da porta estreita, não é? É a porta da vida, e ela é pequena, não é? Como o caminho que conduz a ela é estreito. Então a porta é pequena, o caminho é estreito, e poucos de nós a encontram então. E eu fiquei imaginando, não é? Um olhar literal a respeito dessa porta estreita, não é? Pequena, o caminho estreito, a porta é pequena, que na Idade Média, se vocês assistirem os filmes dos castelos daquela época, vão perceber que as portas eram mais baixas do que a média das pessoas. Então o padrão de porta hoje em dia é 2,10 metros de altura por 80 centímetros de largura. E aí nós passamos tranquilamente, né? Os objetos da nossa casa entram e saem por esta porta com uma certa tranquilidade. Se algumas casas em que o espaço é pequeno, o pessoal às vezes resolve, não é, colocar portas menores, com 70 centímetros de largura. Aí já fica difícil de passar um fogão, de passar uma geladeira, de passar um sofá, já complica para as coisas materiais, não é? Agora, eu fico imaginando se, não é, hoje nós buscamos, por conta da acessibilidade, até ampliar a largura das portas para que as cadeiras de rodas possam passar, para que uma maca, se o bombeiro precisar, o resgate, né, do corpo de bombeiros precisar entrar e sair com a maca, possa sair com uma certa facilidade. Então a gente coloca portas mais largas, de 90, de 1 metro, de 1,20 m, sempre por 2,10 de altura. Agora imagina se a gente, né, de repente tem uma porta de 70 por 1,5 m. Como é que fica para a gente entrar e sair? Fica bastante difícil a nossa locomoção, não é isso? E é o que acontece. Mas olha a colocação de Mateus. Como a porta da vida é pequena. E a porta da vida não é desta vida aqui, não é desta nossa vida enquanto reencarnado. Nesta porta nós já entramos quando nós reencarnamos. Assim, é a porta que me leva para o lado de lá, não é? Que me leva para a dimensão espiritual da vida, que me leva para a erraticidade. Esta porta desta outra vida, que é a verdadeira vida, a vida do espírito, esta é que é pequena, que é estreita. Assim, e justamente como ser espiritual que eu sou, é para esta porta que eu tenho que dedicar a minha maior atenção. Porque é a procura, o encontro e adentrar a esta porta que vão me facultar uma vida futura, uma vida no mundo espiritual melhor. Porque se eu acho que a coisa é difícil aqui, enquanto encarnado, se eu não fizer nada de diferente aqui, quando eu chegar no mundo espiritual, a coisa vai continuar difícil. Não muda nada de diferença. E lá, eu não tenho problema, né, de não lembrar do meu passado. Né? Hoje eu tenho esquecimento do passado, lá eu não tenho esse problema. Né? Hoje eu não me lembro com clareza do meu planejamento reencarnatório. Ali eu vou ter a clareza do meu planejamento reencarnatório. E sou eu com a minha consciência. Então vejam a importância de eu reconhecer esta porta estreita, esta porta da vida. Mas por que é difícil? Onde está a complicação da porta para eu achar o caminho e a dita porta, não é isso? E Kardec, na explicação, ele vem dizendo então: largai a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e porque a estrada do mal é frequentada por um maior número de pessoas. Então, olha só, se eu viver esta minha existência na base do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar,
sem refletir nas escolhas que eu tenho que fazer a cada instante da minha existência, isto é, eu estou no piloto automático, eu só vou repetir aquilo que eu venho fazendo nesta e nas outras reencarnações. Não vou fazer nada de diferente, estando no piloto automático. Consequentemente, eu vou com a boiada. Para onde a boiada vai, né, eu vou junto, como ele diz aqui. Né? A estrada do mal é frequentada por um maior número de pessoas. As pessoas estão indo, então eu vou com elas também. Deixo a vida me levar. É preciso, hoje reencarnado no século XXI, uma outra postura do espírito que está aqui neste instante. Tendo esta percepção do ser espiritual, porque se eu achar que eu sou um corpo, sou um corpo e tenho um espírito, né? Então o problema é do meu espírito, não é meu. Mas na realidade, eu sou o protagonista da história, eu, o ser espiritual. Tudo que fizer de certo ou de errado, eu sou responsável. E preciso assumir as consequências destas escolhas. Quando elas são boas, ótimo. Mas quando elas não são tão boas, também preciso assumir essas consequências. Então, quando ele diz para mim aqui, não é? Alarga é a porta da perdição porque as más paixões são numerosas. Eu tenho consciência destas más paixões, não é? Então eu preciso parar e pensar de vez em quando. E aliás, durante este período de isolamento social, de afastamento social, de reclusão social, o nome que a gente queira dar, sobra bastante tempo para a gente refletir. Aqueles que continuam no trabalho, na linha de frente das atividades essenciais, já vão ter talvez muito menos tempo e maior dificuldade. Mas nós hoje temos um pouco mais de condições de refletirmos. As más paixões são as sensações, não é isso? São os desejos, são as ilusões da vida material. Sim? Tem uma relação, não, a lista é muito grande, mas eu só listei alguns para a gente aqui. Na base de todos eles, o orgulho e o egoísmo. Sim? Mas tem orgulho, o egoísmo, a vaidade, o apego, a ambição, a inveja, desejos de toda a natureza, a raiva, a mágoa, a sensualidade, a luxúria. Então, olha, tem uma série de sensações, de paixões, de desejos, que me levam por caminhos equivocados, que é a porta larga, aquilo que é mais fácil de fazer. Não é? Vejam, nós, na condição de pais, muitas vezes temos que dizer não aos nossos filhos. Como é mais fácil falar sim para os filhos? É a porta estreita. Falar não, eu vou ter que ver a cara feia dele. Não é? Eu vou ter que ver a manifestação de rebeldia dele. Então falar sim e deixar que ele faz é menos aborrecimento para mim no primeiro instante. Mas o não, dito na hora certa, no tom certo, faz parte do processo educativo do espírito, para ele reconhecer os limites que ele tem. Ah, mas vai causar frustração? Paciência. A vida também nos proporciona as frustrações como oportunidade de aprendizado para a gente, já que não é possível ter tudo o que nós queremos. Então nós precisamos aprender a viver com limitações. Se a criança sempre receber sim, ela não vai conhecer o que é limite. E aí lá na frente, por ter enveredado maior número de vezes no processo de educação da criança pela porta larga e dizendo sim,
eu vou pagar um preço muito alto na condição de educador desse espírito. Então, eu tenho que atentar para este detalhe. Mas vejam só, não é? Por que ao me sentir orgulhoso, me sentir vaidoso, me sentir egoísta, não é? Vivenciar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, por que eu não passo pela porta? Porque eu estou inflado. A porta, ela já é pequena. E aí eu me incho com orgulho, achando que eu sou melhor do que você, que eu tenho mais do que você. Imagina, não é? Como posso me comparar com você? Então, estou cheio. Não caibo em mim de tanto orgulho, de tanta vaidade que eu tenho. E aí, não é? Inflado, eu não consigo passar pela porta. Não tem jeito. Não há possibilidade de passar pela porta estreita. Aí então eu vou pela porta larga, que é mais fácil. E aí eu vou, como Kardec me coloca aqui, né, junto com o maior número de pessoas, eu vou com a boiada. Ah, todo mundo faz desse jeito. Então eu vou com a boiada. Né? Eu sou todo mundo? Se todo mundo não reflete, não pergunta, não questiona, eu posso ser diferente de todo mundo. Eu posso refletir, analisar, ponderar, questionar, discernir e fazer uma escolha. E muitas vezes a escolha vai me levar para um caminho diferente de todo mundo. Se os outros foram pela porta larga, eu posso escolher ir pela porta estreita. Mas demanda todo este caminho e todo este processo para eu enveredar pela outra porta. Posso, não é, dentro das más paixões que Kardec me coloca aqui, veja, não é, escolher a raiva, a mágoa. Então, alguém me fez alguma coisa e eu vou retribuir com a raiva. Ou vou retribuir com a mágoa. Assim. E ao, né, ficar com raiva de você, da outra pessoa, eu me vinculo a ela. Pelo pensamento e pelo sentimento, nos mantemos conectados. Então, pode ser que seja só de mim para ela. Pode ter só uma mão de direção. Né? Estamos vinculados pelo meu pensamento e meu sentimento. Eu estou sentindo raiva dela. Quantas vezes, nesses acessos de raiva, né, a gente não esmurra a mesa, bate a porta, deixa cair os pratos na parede, não é isso? Ou outros objetos. Olha a agressividade que brota da minha intimidade nesse instante. Mas veja, não é? Ao sentir raiva de alguém, eu estou vinculado com este alguém. Pelos laços do pensamento e do sentimento. E se este alguém, em contrapartida, também da mesma forma tem pensamentos e sentimentos de raiva em relação a mim, né? Nesta via de duas mãos, de mim para ele é uma mão só. Agora, quando tem a recíproca verdadeira, né, dele para mim, então, uma via de duas mãos, ficamos tão vinculados como se estivéssemos nós dois juntos numa única camisa de força. E aí vamos, dois, tentar passar por uma porta? Não sei se vocês se lembram do filme dos Três Patetas. De vez em quando acontecia de dois deles tentarem passar pela mesma porta e voltavam porque não é possível. E chegou em alguns episódios deles, né, de querer os três passar pela porta. Não é possível. Então, ou eu estou inchado demais, inflado, né, no meu orgulho, na minha vaidade, ou os meus sentimentos inferiores, as minhas sensações
não é, inferiores, me vinculam de tal forma com outra pessoa que nós dois não conseguimos passar pela porta. Não tem jeito. Por isso, é extremamente importante que, com o nível de consciência que nós já temos hoje, que nós possamos fazer uma escolha consciente de que porta eu quero passar. Em qual das portas? Preciso sair da mesmice, preciso sair do piloto automático. Já não comporta mais eu enveredar sempre pela porta estreita? Dá para fazer isso facilmente? Não, com toda certeza não. Não é? Mas, olha só, Emmanuel, aqui no livro O Espírito da Verdade, na lição 14, Muralha do Tempo, não é? Diz o seguinte, que a porta larga expressa desequilíbrio interior. E eu preciso ter esta consciência de que, ao fazer a escolha, consciente ou inconsciente, da porta larga, eu estou expressando o meu desequilíbrio interior. E quando é que eu faço essa escolha consciente ou inconsciente? A escolha, não é? Depende de mim, a cada instante. Desde o instante em que eu levanto. Aliás, do instante que eu acordo. Aliás, já vou fazer a escolha ao soar do despertador. Eu vou acordar ou eu vou continuar dormindo? Eu vou levantar ou eu vou continuar da cama? Não é isso? Eu vou fazer a minha higiene pessoal ou eu já vou sair correndo para o trabalho? Não é? Então, não é? A todo instante eu estou fazendo escolhas. E as escolhas, não é, em que eu penso um pouco antes, não é, estas são as escolhas refletidas. Não é? Aquelas escolhas em que eu não paro e não penso, não é, só reproduzo, não é, aquilo que está, não é, na minha memória, no meu piloto automático, não é, eu vou só fazendo. Mas não é, posso fazer diferente? Posso. Não é? A porta larga, não é, é uma entrada na ilusão. Não é? Ou por preguiça, ou por acomodação, por não querer sair da zona de conforto, da inércia, não é? É uma ilusão. Não é? E a saída dela, não é? É reparação e dificuldade, sofrimento. No começo é mais fácil, como eu falei, não é? Com relação à educação da criança. Não é? Naquela hora é mais fácil. Eu vou falar sim e ela não me aborrece. Não é? Agora, lá na frente é que vai vir, como não é? O Kardec, a parábola nos diz aqui, haverá então choro e ranger de dentes. É dificuldade. Em contrapartida, o Emmanuel fala nesta lição, não é, que a porta estreita revela o acerto espiritual. A primeira expressa o desequilíbrio interior, a porta larga, e a porta estreita, não é, revela aqui, não é, o acerto espiritual. Sim, olha só, na porta estreita, não é, eu saio do erro, olha só, e eu entro, não é, para renovação, para regeneração. São situações diversas que eu preciso refletir a cada momento de escolha que eu preciso fazer. Qual dos caminhos eu quero continuar trilhando? E vejam só, invariavelmente, pelo que nos diz Kardec, não é, pelo que diz Mateus no seu Evangelho, assim, a grande maioria de nós escolhe a porta larga. E eu não sou diferente de nenhum de vocês, de nenhum
dos espíritos desencarnados que nos assistem neste momento, quantas vezes, por acomodação, por inércia, eu escolhi a porta larga na minha existência, para não ter dor de cabeça, não ter aborrecimento naquele momento. Logicamente, depois eu tive que pagar o preço por isso. Eu tive que vivenciar a dificuldade para recuperar o tempo perdido. Porque aquela escolha não era a mais acertada, não é a escolha devida. Sim? As escolhas da porta larga, elas me afastam tanto do Evangelho quanto das leis divinas. As escolhas da porta estreita, elas me mantêm alinhados com as leis divinas e com o Evangelho de Jesus. E isto dá um trabalho, dá uma canseira, demanda um esforço, demanda movimentação da vontade, demanda movimentação das energias que eu tenho para poder fazer diferente. Vejam só, não é? Só que quantas vezes eu justifiquei para mim mesmo, arrumei justificativas diversas para continuar ficando com raiva, ficando magoado, ficando melindrado, né? Para vivenciar a sensualidade, a luxúria, né? Para sentir inveja, para sentir os ciúmes, e fui arrumando desculpas. E todas as vezes em que eu enveredo pela porta larga, né, tenho os amigos da espiritualidade inferior que batem palmas, que falam: opa, mais um para o nosso lado. Né? Nas vezes em que eu consegui fazer escolhas que me levavam para a porta estreita, eu tive os amigos da espiritualidade superior aplaudindo também da mesma forma. Mas, poxa vida, né? As escolhas, muitas vezes, talvez a grande maioria das vezes, foram pela porta estreita. Perdão, pela porta larga. E aí, então, eu me sintonizo com amigos da espiritualidade inferior. Só que chega o tempo, né, de ficar tanto tempo sintonizado com os amigos da espiritualidade inferior, pelas escolhas equivocadas com muita frequência na porta larga, né, isto faz com que, né, o volume de dificuldades da minha existência ele passe a aumentar. Aí eu acho que as coisas não dão certo, aí eu acho que a minha vida não vai para frente, né, aí eu começo a ter um outro olhar pela vida, ou para a vida, e começo a querer encontrar culpados das coisas que acontecem para mim ou que acontecem comigo. Quando, na realidade, o único responsável pelas dificuldades é justamente as escolhas equivocadas que eu tenho feito por estar sempre passando pela porta larga, porque é mais fácil, é mais cômodo. Então eu preciso sair, não é, deste círculo vicioso em que eu mesmo entrei, que eu mesmo criei, para mudar, para virar a mesa e poder me aproximar mais da espiritualidade superior. E isto depende de mim. Não há milagre se eu quero continuar passando pela porta larga, continuar vivendo as paixões, as ilusões, os desejos da vida material, né? E querer que minha vida dê sempre certo, tudo certo e que fique às mil maravilhas. Não é possível. A proposta para os espíritos aqui reencarnados já não é mais de viver assim. Quem quiser continuar vivendo e passando só pela porta larga tem que ter a consciência que provavelmente na próxima existência vai reencarnar em um outro mundo, não na Terra, num mundo de expiação e provas, e que não a Terra. Eu preciso ter consciência dessa escolha. Mas aí, né, a minha vida não dá certo, as coisas não vão para frente, isso e aquilo, né, e aí de repente eu quero que um milagre aconteça
Eu quero que alguém me dê um remédio que resolva o problema para mim, para que essa situação mude. Lamento dizer para todos vocês, amigos, não é, que compartilham conosco da live, não tem milagre, não tem remedinho milagroso para resolver isto. Porque é uma questão de sintonia vibratória, de frequência. Portanto, escolher a porta larga, eu passei a me sintonizar na frequência vibratória de espíritos que se divertem com isso. E aí as dificuldades acontecem, porque não é com elas, esses amigos estão se divertindo. E muito. Quando eu tomo pé dessa situação, eu preciso, então, começar a me perceber o agente, o construtor desta situação. E que isto vai demandar um esforço muito grande da minha parte, porque eu preciso, nesse esforço contínuo, na movimentação da vontade, das minhas energias, do otimismo, da esperança, da perseverança, eu vou precisar movimentar essas energias para poder fazer escolhas mais acertadas e começar a passar mais vezes pela porta estreita. Então eu vou buscar os recursos que a doutrina espírita me possibilita para eu, então, mudar a minha sintonia. Mas isso depende de mim. Um dos caminhos é aqui, não é? Participando do Evangelho, refletindo a respeito dos ensinamentos que a espiritualidade nos proporciona, trazido por Jesus, não é? Há 2 milênios. E esta reflexão é que vai me proporcionar, nos momentos de escolha, fazer a escolha acertada. Então, nesses momentos em que eu estou assistindo a live do Evangelho, assistindo a live da palestra, eu estou mais sintonizado com os planos elevados da vida. Eu estou mais suscetível à ação da espiritualidade sobre o meu psiquismo, sobre o meu perispírito, para que possam me ajudar. Ali eles encontram os caminhos necessários para poder me auxiliar realizando o tratamento que eu preciso, para que eu esteja fortalecido na hora de fazer as escolhas. A doutrina espírita me ensina que um outro caminho, né, é a leitura que eu faço durante o dia. Se eu não faço nenhuma leitura espírita edificante, eu preciso começar a fazer esta leitura. Se eu não faço o Evangelho no lar, eu preciso começar a fazer o Evangelho no lar. Eu preciso oportunizar para mim mesmo as condições de estar mais tempo conectado com a espiritualidade superior, para que eles possam estar me ajudando nesta tarefa de fazer escolhas com sabedoria e passar mais vezes pela porta estreita. Não é? Então, vejam que nós temos caminhos para que eu possa, não é, dessas formas, começar a alterar a minha sintonia, deixando de viver a sintonia com a espiritualidade inferior e passando a estar mais tempo em sintonia com a espiritualidade superior. E aí, com certeza, eu vou asserenando a minha ansiedade, a minha aflição, a minha angústia. E mais sereno, mais calmo, eu tenho condições de fazer escolhas com mais sabedoria. Então, veja como é importante o cuidado que eu preciso ter comigo mesmo. Uma outra coisa que eu preciso fazer é pensar se eu já reconheço a porta estreita em cada situação da minha existência. Porque cada um de nós tem as suas portas estreitas para vencer durante a reencarnação. Não tem uma receita única
para a humanidade terrena. Cada um de nós vai precisar reconhecer a sua ou as suas portas estreitas, os desafios a serem vencidos nesta existência, para poder então estabelecer um programa de ação e ver o que precisa fazer para vencer, poxa. E uma vez identificada a porta, uma vez definido, não é, um processo de trabalho, um plano de ação para poder passar mais vezes por aquela porta, não é? Por exemplo, olha, eu preciso de calma diante das situações. Então eu sei que muitas situações me tiram do prumo, me desequilibram. Então eu preciso me equilibrar. Para me equilibrar eu preciso ter calma. Então não adianta pedir calma para Deus. Porque todas as vezes que eu vou pedir calma, Ele vai me colocar, ou vai colocar diante de mim, situações desafiadoras para ver se eu já tenho ou não a calma. Então eu preciso construir a calma na minha intimidade. Ela não vai cair de paraquedas. Mas é possível. Então meu plano de ação vai prever que eu tenho que, não é, ver em que situações eu preciso exercitar a calma. Beleza. Não é? Feito isso, identifiquei, já sei o que eu tenho que fazer. O segundo passo deste caminho é perseverar na porta estreita, é permanecer na porta estreita. Nós vamos ter recaídas, tudo bem, faz parte do nosso processo de aprendizagem. Nós vamos fazer 1, 2, 3 vezes certo, vamos ter recaída, vamos fazer errado, vamos fazer mais 2, 3, 4, 5 vezes certo, vamos ter, não é, recaída, vamos fazer errado, mas tudo bem, é assim que eu vou aprendendo. Não dá para fazer certo da primeira vez, não dá para fazer certo, não é, sempre. O que importa é o esforço constante para fazer certo. No tempo, e perseverando, e tentando, nós vamos acertar mais vezes, até que vai chegar o momento em que nós vamos ter construído esta nova forma de proceder, que é enveredar pela porta estreita em praticamente todas as vezes quando aquela situação aparecer na nossa existência. Aí é a lição aprendida. Não é? Demanda esforço, gente. Mas vale a pena. E hoje o tempo de decisão. É hoje o tempo de escolher não mais enveredar pelo caminho da porta larga, que é mais fácil, mas sim desenvolver todos os esforços ao nosso alcance para enveredar pelo caminho da porta estreita, tendo a certeza e a confiança de que temos o amparo, o apoio, a inspiração sempre do nosso anjo da guarda, dos nossos amigos espirituais, dos familiares na espiritualidade que estão ali nos sustentando para que a gente seja bem-sucedido nesta empreitada. Que possamos vencer a nós mesmos nesta caminhada. Não é? A caminho, não é, da perfeição, que é possível para todos nós, espíritos imortais e eternos que somos. Pensemos nisto durante mais esta semana. Vamos então, nestes instantes, fechar novamente os nossos olhos e nos deixar envolver neste abraço carinhoso que a espiritualidade amiga, aqueles irmãos do Irmã Francisca que dirigem este trabalho na espiritualidade, junto dos médiuns passistas da nossa casa, que nestes momentos estão à disposição junto da espiritualidade, para realizar o passe à distância, transmitindo a todos nós que aqui nos encontramos
sintonizados com estes amigos espirituais, a nos insuflar energias renovadoras, que possam renovar em nossa intimidade as nossas forças, a nossa vontade, a nossa esperança, a nossa coragem e a nossa fé, a fim de que possamos, fortalecidos, vencer com maior tranquilidade os desafios que a misericórdia divina coloca diante de nós em nossa existência. Que estas vibrações também possam envolver os espíritos desencarnados, que porventura estejam ligados a nós pelo pensamento e pelos sentimentos, para que eles possam ser atendidos e socorridos nos postos da espiritualidade, permitindo-lhes o esclarecimento e o encaminhamento necessário. E que as nossas vibrações, o nosso sentimento fraterno e puro, possa ser levado e depositado nas mãos de Jesus, e que o Mestre possa multiplicar estas vibrações, transformando-as em bálsamo, a fim de ser levado a todos os nossos irmãos da humanidade terrena, que passam por necessidades do corpo ou do espírito, e que possam sentir então na intimidade de cada um brotar de forma firme também a esperança e a confiança de que Deus não desampara nenhum dos seus filhos e que assiste a todos com carinho e desvelo, a fim de que todos estes irmãos possam receber o pão do corpo e do espírito segundo a sua necessidade, possam se sentir refazidos e possam ter então a disposição de envidar todos os esforços para vencer também os embates que eles precisam encontrar diante da vida. Senhor Jesus, nós queremos agradecer-lhe também pelas bênçãos do aprendizado que nos oferece no Teu Evangelho, pelo cuidado e o carinho que recebemos da espiritualidade amiga, pelas oportunidades renovadas que nos são concedidas de provar o nosso aprendizado e de vencer as nossas dificuldades, abrigando em nossa intimidade a obediência e a resignação diante dos desígnios de Deus. De vos agradecer pela família e pelos amigos que compartilham e nos sustentam nesta reencarnação. De vos agradecer, Senhor, por tudo que nos tem sido dado nesta vida. Recebe também, Senhor, do fundo do nosso coração, a nossa gratidão. Sabemos que está sempre conosco
e que possamos desenvolver todos os esforços ao nosso alcance para também estar sempre contigo. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Quero agradecer a todos vocês pela companhia agradável e desejo que tenham um final de semana alegre, feliz, na companhia presencial ou virtual dos entes queridos e dos familiares. Que possamos continuarmos, né, vinculados pelo pensamento, mantendo esta sintonia que temos agora junto destes queridos amigos espirituais. E até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite a todos e muito obrigado, gente.